Muito bom dia para você, mais um dia que Deus nos concede na presença dEle e, sobretudo, podermos experimentar da graça, do perdão, do amor e da Sua palavra na nossa vida. Hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 53 ao 58, quero pensar com você sobre agradando a Deus pela fé. O texto diz assim: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Uma atitude que nos abençoará em nossa caminhada com Deus é a de vivermos cada dia pela fé. A falta de fé é um dos pecados mais naturais que cometemos como filhos de Deus no dia a dia, que nos impede de agradar mais a Deus. Ele pode nos causar também sérios danos, prejuízos mesmos em nossa vida. Foi a falta de fé que fez com que os filhos de Israel morressem no deserto. A descrença causa uma interferência do poder de Deus na vida do cristão. Por falta de fé, muitos cristãos vivem fracos e derrotados, e muitas orações não são atendidas. O texto diz que ele, Jesus Cristo, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade das pessoas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse para Marta: Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? João 11:40. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que ele existe e é recompensador dos que honestamente o buscam. Hebreus 11:6. Vivemos uma crise de confiança atualmente em nosso país que tem afetado a todos nós. Há uma onda de desânimo, de falta de fé. Faltando fé, falta agradar a Deus, falta alegria na vida. Fé é crer mesmo quando eu não vejo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Se precisamos ver para crer, já não cremos o suficiente. Jesus fala para Tomé que felizes são os que não viram e creram. Ainda que você não veja a saída, a porta, o caminho, a solução, peça a Deus fé para continuar na dependência dele e crendo na solução que vem dele para quaisquer situações. Fé é obedecer mesmo quando eu não entendo. Foi o que aconteceu com Abraão. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Qual era a lógica de Abraão deixar os parentes, os amigos, o lugar que conhecia bem e tentar a vida em outra localidade? Ele recebe a ordem para que saísse de onde estava e obedeceu. Haverá situações que você não entenderá, mas se você crer, você obedecerá. Fé é persistir mesmo quando eu não sinto que devo, como fez Moisés. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via
aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. A situação humana era contrária ao seu agir, mas mesmo assim prosseguiu em fazer a vontade de Deus. Moisés olha para Deus e Deus honrou a sua fé. Fé é agradecer mesmo antes de receber. Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Quando agradecemos depois que recebemos, é gratidão. Quando antes da bênção, é fé. Viva pela fé e agrade ao Senhor, o seu Deus. Que Deus o abençoe a viver pela fé. Amém.